Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o São Paulo de olho no Marlon. Que história é essa? Até porque o próprio lateral revelou, né, que teve proposta do São Paulo no início desse ano, foi até antes da renovação de contrato dele no início dessa temporada, né? Então poderia ser um alvo, por exemplo, para o ano que vem, até porque até aqui no Brasil já tivemos vários jogadores, né, que tiveram essa procura vamos colocar assim, né, vários times procurando o Marlon, o Grêmio, o Internacional e o São Paulo foram deles, né? O Grêmio e o São Paulo com maior interesse ainda. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes para vocês. São Paulo que para esse ano que vem, né, não vai poder investir muito em contratações. Então eu nem ficaria surpreso se os times poderiam cogitar uma troca de jogadores. E quando eu pensei assim, eu até pensei, o São Paulo não deve ter tantas opções. Mas tem alguns jogadores que são boas peças, não são, por exemplo, titulares absolutos, né, no São Paulo. Então, o Caleri, por exemplo, beleza, é muito bom, mas o São Paulo jamais abriria mão dele. Mas o São Paulo também tem sido uma máquina, né, de queimar jogadores, bons jogadores nesses últimos anos. E tem uns 3 aqui no São Paulo que eu vejo com bons olhos para a temporada do ano que vem. Seja, né, uma troca ali com o Marlon ou com uma compensação financeira, mais um jogador desse, inclusive, né, para posições igual eu estou mostrando aqui para vocês, que poderia ser uma boa para o Cruzeiro no ano que vem. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Vamos chegar aqui a 45 mil inscritos no YouTube. Eu me chamo Gustavo. Aqui nós postamos 2 vídeos por dia. O primeiro é às 9h30 da manhã e o segundo às 5 horas da tarde. Então, para você não perder nada, já se inscreve, ativa as notificações, que eu sempre estou postando os vídeos aqui para vocês. Então vamos lá, né? Tá aqui essa matéria. Então, né, São Paulo faz consulta por Marlon e avalia a proposta, né, ao Cruzeiro. Essa matéria foi lá no dia 1º de março, do Thiago Fernandes, e realmente, né, ocorreu essa procura antes da renovação de contrato dele, tá? Ele falou que estava até mesmo encaminhando um acordo, porém faltava o principal, que era um acordo junto ao Cruzeiro. Então acabou que o São Paulo não chegou, porque o Cruzeiro pedia 16 milhões de reais, e ainda quando o Ronaldo era dono do Cruzeiro, renovou o contrato dele até o final de 2027, se não estiver enganado, e aumentou o seu salário. Acredito que hoje é acima dos 500 mil por mês, pelo que ele jogou na temporada passada, merece, né? Esse ano não está sendo excelente, mas ainda assim, ok, né? Não está, comprometendo os jogos do Cruzeiro, não. E assim, eu já falei aqui para vocês, o Cruzeiro tem o Kaique e o Marlon, que são excelentes, os dois. E eu não ficaria surpreso se o Cruzeiro abrisse mão de um, não porque, não gosto do Kaique, não gosto do Marlon, mas abre mão de um, igual, troca o Marlon em 2 jogadores, mais alguns milhões, ou por exemplo, e deixa o Kaique jogando como titular para ele se valorizar e sobe um lateral da base ou contrata um outro promissor para ser esse reserva imediato. Não ficaria surpreso se algo nesse sentido acontecesse, beleza? Então, 27 anos, na atual temporada 1 gol e 3 assistências em 42 jogos. Ano passado, ofensivamente, ele foi melhor e defensivamente também, né? Um cara que teve o maior número de desarmes na Série A. Nesse ano caiu um pouco seu desempenho, mas ainda assim, o número de desarmes dele é bem interessante também. Com o técnico Fernando Diniz, mesmo tendo essa mudança, ele ainda segue como titular, era de se esperar isso aí também, até por conta de uma boa saída de jogo. Eu acho o Marlon bom para sair jogando também. E contra o Cuiabá aqui também, foi o único jogo que ele não foi titular, mas porque estava poupando, né, ainda o Seabra, e o Kaique jogou a última vez também. Então, o São Paulo, se você analisa o elenco aqui, né, tem muitos jogadores. O São Paulo realmente tem um elenco bem inchado para o ano que vem. Não vou considerar, por exemplo, meio-campistas, volantes, porque o Cruzeiro já tem muitas opções. Alguns nomes que é titular absoluto, né, tipo o Caleri e tal, não vou levar em consideração também. Eu nem coloquei o Luciano, mas poderia ser uma boa também, né, centroavante, mas entra um pouco nessa de que é titular absoluto. Não acho que o São Paulo vai se desfazer tão fácil, né, dos seus jogadores, principalmente da parte da frente. Então vamos começar aqui. Primeiro, uma alternativa, né, não um por um, tá? Não acho que trocar o Igor Vinícius no Marlon, não. Acho que o Marlon vale muito mais. Mas se fosse para envolver, né, os 2 jogadores, por exemplo, talvez ele poderia ser uma boa. Até para o Cruzeiro ficar de olho como um bom reserva para a lateral direita, porque só temos o William, né? Então, se não subir o Dorival, por exemplo, que é um jogador da base, eu acho que o Cruzeiro está muito ruim de lateral nesse ano. 38 partidas, 4 assistências, começou o Campeonato Paulista como titular e a Libertadores também, né? E acabou perdendo um pouco de espaço. Até porque o Rafinha que joga nessa posição. Então, quando o Rafinha não estava disponível, seja por suspensão, lesão durante uma parte da temporada, ele jogou e tem feito isso nos últimos anos, né? 2020, 2021, 2022. Até pensava que em alguns momentos ele poderia, né, ser vendido para fora. Não foi o que aconteceu. Revelado pelo Santos e passagens pelo Ituano e Ponte Preta, indo para o seu 6º ano, né, seguido no São Paulo, 27 anos de idade.
Só antes disso, eu quero destacar aqui para vocês na Esportiva, patrocinadora do canal, os próximos jogos do Cruzeiro, né? Tá aqui também contra o Bahia em casa, vitória do Cruzeiro pagando 2,12, então R$30 aqui para o Cruzeiro vencer, voltando 63. Para você começar aqui na Esportiva é bem simples, eu sempre deixo o link para vocês nas descrições dos vídeos, tá? Então você clica aqui, vai lá em descrição, sempre está o link lá no comentário para vocês fixado e na descrição do vídeo, seja aqui para esse jogo, seja também para os vários que vão ter Copa Sul-Americana, Champions League, Sul-Americana, Libertadores, ó, se você vem aqui também, Taça Sul-Americana já tá aqui, ó, pro Cruzeiro vencer o Lanús, 1,64, então você pode apostar, o Cruzeiro vencer o Bahia e vencer o Lanús, pode apostar aqui também, então, R$5, por exemplo, para voltar a 17, baita cotação, 3,48, já finalizei minha aposta, então tá feita aqui na Esportiva. Bora falar de mais um zagueiro que é o Ferrarese. Quem que é esse jogador, né, Gustavo? Ele que tem 25 anos de idade, foi emprestado pelo Grupo City ao São Paulo, então o Manchester City emprestou ele na temporada de 2022. Ele fez 10 partidas e chamou muita atenção, né, do São Paulo, que mesmo com 10 jogos comprou ele ainda no ano passado e pagou 22 milhões de reais. Então não é um jogador barato, 25 anos de idade. Deu ano passado, ele se lesionou, acabou de começar a temporada, ele se lesionou. E nesse ano tem 25 partidas apenas, um gol e 2 assistências. É aquela coisa, é igual o João Marcelo, por exemplo. Começou muito bem e tal. Chegou um novo técnico, ele tem sido reserva, naturalmente, né? Por exemplo, é o Vidalba e o Zé Ivaldo. O João Marcelo é um zagueiro ruim por estar no banco? Com certeza não, né? Então é uma situação parecida aqui também com um atleta que, com um novo técnico, né? O Zubeldia, não tem tido tanto espaço como, por exemplo, era de se imaginar. Um bom zagueiro, viu? Tanto que ele é convocado para a seleção venezuelana e jogou como titular contra a Argentina no empate aqui em 1-1 nessa última semana, beleza? Mais um aqui jogador também para defesa, é o argentino Alan Franco. Esse sim, né, tem sido titular, peça absoluta. Os dois jogadores que foram contratados na temporada de 2023, em definitivo, né? O São Paulo pagou um pouco mais de R$1 milhão por ele. E tem sido titular também, 36 jogos, um gol e 2 assistências. Se o Cruzeiro precisar de um zagueiro, quem sabe aí mais um na posição, pode acabar procurando aí o atleta. Eu acho um bom jogador, mais um argentino, né? O São Paulo tem vários estrangeiros no seu elenco, tá aqui um tempo também na equipe e já tem uma identificação com a torcida. Então, os zagueiros do Cruzeiro não é a principal prioridade, o lateral direito sim, e outra aqui também que poderia ser uma boa é o meio-campista, que é o Galopo, né? Ele que não tem conseguido jogar, o que até me surpreende, porque na seleção, por exemplo, na Argentina, na base, sempre chamou muita atenção e chegou no São Paulo com um custo de 33 milhões de reais em 2022. Só para você ter ideia, ele é um meia ofensivo, né? Então, aqui ó, 2021 pelo Banfield, 48 jogos, 13 gols e uma assistência. Deu 2022, ele já tinha 8 gols, foi para o São Paulo, ficou um meio período ali no São Paulo na reta final de Série A, não conseguiu jogar muito bem, 2022, 21 partidas e um gol. 2023, ele arruma problema, acho que foi com o Rogério Ceni, não jogou o Campeonato Paulista direito, deu a Série A, ele começa a jogar e fazer um gol atrás do outro, 11 jogos, 8 gols e 2 assistências, e aí ele se lesiona, né? Olha isso, é um desempenho realmente muito bom. E aí volta nessa temporada com números de volante, né, basicamente. Muito ruim, realmente, muito ruim. 27 partidas, um gol e 2 assistências. Dos últimos 5 jogos que ele ficou no banco, jogou só 14 minutos e direto ele não é nem relacionado, né? Então, realmente é difícil de entender um jogador que chegou por esse preço, teve uns gols no ano passado, esperava que ele teria um desempenho bem mais interessante e o Cruzeiro precisa de um meio-campista, né? Então, igual eu falei, né? O Galopo hoje tem um valor de mercado de 6 milhões e meio de euros. O Marlon Cruzeiro já recebeu propostas próximas de 25 milhões de reais. Talvez são dois jogadores com valores de mercado parecido, né? Se entender que teria uma troca justa, talvez. O Galopo e o Igor Vinícius, acho que se eles chegarem para jogar o que eles sabem, baita opções para serem bons reservas, né? Apesar de que o Cruzeiro estaria se desfazendo de um titular absoluto. Tem mais um aqui também, que jogou muito bem ano passado pelo Ceará, que é o Eric, né? Ponta esquerda, ponta direita. Ano passado foi muito bem no Ceará na Série B. 18 gols e 13 assistências. Ele tinha contrato só até o final do ano, então assinou um pré-contrato com o São Paulo. Mas nesse ano não tem conseguido jogar tanto assim, né? Apenas 3 gols e 4 assistências em 32 jogos. Na Série A mesmo, né? 1 gol e 2 assistências. Caiu bastante de rendimento. Tem um valor de mercado aí na casa dos 7 milhões e meio de reais. Não tem conseguido jogar, mas é um jogador que é bem interessante, tem muito potencial. E é bem comum alguns jogadores ir para um time e não se adaptar. Ainda mais o São Paulo, nesses últimos anos,
Por exemplo, o Bruno Rodrigues, antes de vir para o Cruzeiro, né, ele passou no São Paulo, nem conseguiu jogar direito, acho que foi 3 ou 4 jogos, foi emprestado para o futebol português e depois voltou para o Cruzeiro muito bem, né? Quem sabe o Eric não possa ser algo nesse sentido. E para terminar aqui também, acho que uma das melhores opções seria aqui o Ferreirinha, né? Que é uma peça titular, só não está jogando agora porque está lesionado. Tem um valor de mercado próximo do Marlon também, 25, 30 milhões. São Paulo pagou 4 milhões de euros nele. O Grêmio já recebeu propostas na época para vender 2021, por exemplo, bem mais altas do que isso, né? Lembro que o Grêmio pedia 15, 16 milhões de euros, acabou nem conseguindo próximo de 8, 9, vendeu por 4 para o São Paulo. Nesse ano via muito bem, até a sua lesão, 8 gols e 2 assistências. 2023 também pelo Grêmio, 7 gols e 6 passes na Série B. Não conseguiu ser protagonista, mas voltando de um ano de lesão, né? Até que ok, mas nunca conseguiu repetir aquele ano de 2021 com 14 gols e 13 passes. Mas enfim, quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo. Você acha, por exemplo, o Ferreirinha e o Galopo, mais uma compensação financeira do Cruzeiro, né? Porque eu acho que o Marlon não vale 10 milhões de euros também. Ou você acha que não compensa, melhor o Cruzeiro pegar o dinheiro, enfim. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre essa possibilidade. E o elenco do São Paulo aqui também, né? Vou deixar aparecendo para vocês na tela. Outras sugestões também, final aqui, ó. Pode clicar, assistir um outro vídeo e o link da Esportiva para esses 2 próximos jogos, tanto contra o Bahia, quanto também para o Juventude. Pro Lanús. Valeu, galera!